Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você vê esse vídeo. Hoje é domingo, dia dos pais. Então, feliz dia dos pais a todos, pais como eu, tenho minha filha, que já me deu um neto, então eu sou pai 2 vezes, o Chay, que esse mês completa 7 mesezinhos de vida, tá bom? Quero também, não sei se vocês estão notando, estou fazendo uma homenagem ao meu amigo Hector. Botei uma musiquinha de fundo, porque ele faz isso no vídeo dele. Então eu quis fazer uma homenagem ao Hector e ao Léo, ao canal Caiu na Rede é Peixe, um canal que me ajudou muito e me ajuda até hoje. São 2 pessoas que eu gosto muito, como outros também, mas hoje eu tô fazendo uma homenagem a eles, então quem puder, segue o canal deles, Caiu na Rede é Peixe, um canal que proporcionalmente é o que mais cresce no YouTube, tá bom? Então dá uma moral pros meus amigos lá, tá bom? E quero também agradecer ao Marcão, ao Giovanni Afonso, ao Elias Cabrini Russo e ao Alexandre Santástico, que fazem parte, e o Gabriel Zucco, né, que faz parte do Varanda Futebol Debate, pelas artes que eu vou usar, que são artes que eu peguei do canal deles e eles autorizaram o uso, e eu quero dar o crédito a eles. Muito obrigado ao Varanda, e quem puder também, segue o canal deles, que é um canal muito bom também, tem lives praticamente todos os dias. Hoje já teve live, tem programação extensa, Varanda Futebol e Debate, tá bom? Então, ao final do primeiro turno, o Santos jogou com o Sport na Vila, eu estive lá, inclusive, fiz uns vídeos lá, agradeço a todos que participaram dos vídeos. O Santos terminou com 34 pontos. Tem uma arte que eu já andei postando, eu vou subir ela também, é a pior campanha entre os times, né, dos últimos anos que a Série B tem 20 clubes, é a pior campanha de um time que terminou em liderança do primeiro turno na Série B, com 34 pontos, tá? 34 pontos em 19 jogos. Em segundo ficou o Novo Horizontino com 19, o Mirassol com 32 em 19, o Vila Nova com 30 com 19 jogos, e o América em 30 pontos com 19 jogos. Mas o que me preocupava, e me preocupa ainda, o Sport. Porque o Sport tem 2 jogos a menos, tá? Com 29 pontos. Ontem, o Sport jogou com o Amazonas, chegou a 32 pontos. O Santos ganhou, foi a 37, ganhou do Paysandu. Porém, o Sport continua com 2 jogos a menos. E se ganhar esses 2 jogos, pode ultrapassar o Santos. E esses 2 jogos é contra o Amazonas, lá no Amazonas, e contra o Guarani, tá? Eu acredito que ele ganha esses 2 jogos. Então, o Sport ganhando esses 2 jogos, ele passa o Santos. Vai a 38 pontos. Então, o Santos é líder, mas por pontos perdidos, o Sport é o líder, tá? Então, o Sport me preocupa. Porque o Santos não ganhou do Sport, então ele poderia ter ganho do Sport aqui no final do turno e ter dado uma distanciada do Sport. Não deu. Então, nessa quebra de pontuação, o Sport pode ultrapassar o Santos ainda com o decorrer do turno. Se for fazer uma análise fria, 34 pontos. Se o Santos dobrar a pontuação, seriam 68 pontos. Teoricamente é pontuação para subir. Como a Série B está muito equilibrada por baixo, se o Santos dobrar a pontuação, e já começou muito bem ganhando do Paysandu, lá no Mangueirão, em Belém, então há uma grande possibilidade do Santos subir. Eu acredito até que vai subir, não tem muito problema com isso não. Eu acho que o Santos sobe tranquilamente, tá? Agora, vamos analisar como foi o turno. Subi do arco para vocês verem. O Santos acabou, como eu disse, primeiro colocado com 34 pontos, 19 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 59,6%. Teve o melhor ataque com 30 gols e a segunda melhor defesa com dando 14 gols. Foi o terceiro melhor como mandante com 22 pontos. Só não foi o melhor porque nós tivemos uma derrota como mandante, apesar do jogo não ser na Vila Belmiro, como mandante para o Botafogo lá em Maringá, né? Aquele jogo que foi levado, lá em Londrina, aquele jogo que foi levado lá para o Paraná, tá? E foi o terceiro melhor visitante com 12 pontos, né? Com 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, uma porcentagem de 40%, redondos, 40%. Se vocês olharem a arte, o Santos começou bem com 3 vitórias, aí veio uma derrota para o Amazonas, aquela derrota que inconcebível perder para o Amazonas, um time que é muito fraco, né? Depois viemos com mais 2 vitórias, e aí veio o momento de instabilidade, onde o Carille
começou a ser questionado, o esquema tático começou a ser questionado, jogadores começaram a ser questionados, que foram essas 4 derrotas seguidas. Primeiro aquele jogo contra o América, onde o João Paulo infelizmente teve a fratura de tornozelo, aquele jogo eu nem conto muito. Depois teve aquela derrota em casa, né, porque o mando era do Santos, apesar de ser no Paraná, pro Botafogo, aqueles 2 petardos, né, do jogador de lá do Botafogo, nunca mais acertaram aqueles gols. Depois veio a derrota pro Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, por 2-1, o Santos jogando muito mal, tá? E a derrota pro Operário lá em Ponta Grossa por 1-0. Foram os momentos de instabilidade. E aí, o que aconteceu? Quem não lembra, pro próximo jogo o Operário era com o Goiás na Vila Belmiro. E o Santos estava preocupado, porque o Goiás era na época, né? Aliás, na época não, agora também tem uma boa campanha. E eu lembro de ter tido a oportunidade de entrevistar no pré-jogo contra o Goiás o Felipe Camargo, De Olho no Peixe. Tanto eu como ele concordamos que o Carille, se o Santos não ganhasse, não precisava nem ter perdido, mas se não ganhasse do Goiás, o Carille caía naquele jogo. Era claro, todo mundo ao redor da Vila Belmiro estava com esse sentimento. Ganhamos 2-0, graças a Tadeus, né, o goleiro Tadeu, que tomou um peru, porém antes do peru do Tadeu, o Goiás teve 2 chances claras de fazer o gol, e se fizesse talvez ganhasse o jogo. Mas ganhamos do Goiás, tá? Depois veio o empate, né, com o Mirassol, lá em Mirassol, um jogo que o Mirassol apertou, o Santos também teve chance. E aí viemos com uma sequência de 3 vitórias seguidas. Aliás, depois desse jogo com o Goiás, o Santos não perdeu mais, porque foi o empate com o Mirassol, a vitória diante da Chapecoense, aquele gol aos 40 e lá vai fumaça, a vitória sobre o Ceará, né, uma vitória importantíssima com o gol do Otero, os 2-0 sobre o Ituano, o empate contra o Vila Nova lá em Goiás, um jogo que era para o Santos ganhar se não fosse arbitragem, porque naquele jogo o VAR operou o Santos, os 4-0 sobre o Coxa, que é um time que, se não melhorar muito, vai cair. Veio o empate com o CRB e o empate com o Sport Recife na Vila Belmiro. Se você analisar, a campanha não é ruim. Poderia ser melhor? Poderia, porque eu acho que o Santos tinha time para ganhar do Amazonas. O Santos não poderia ter perdido para o Botafogo. O Santos deveria ter ganho do Sport. Eu acho que esses são os jogos que a gente pode analisar que o Santos poderia ter ganho. Então, se você analisar 3 pontos contra o Amazonas, 2 pontos contra o Sport, e os 3 pontos contra o Botafogo seriam 8 pontos. O Santos teria terminado o turno com 42 pontos. Aí seria uma campanha que eu consideraria muito boa. E infelizmente não aconteceu isso. Mas vamos começar a ver o copo meio cheio, né? Agora nós temos novos jogadores chegando, tá? Billy Arce, nós temos o Wendel, que vai ser contratado, nós temos o Renan, né, que tá vindo. Então acho que o nosso segundo turno vai ser melhor. Eu vou subir uma arte aqui para vocês verem também a artilharia. Vocês verem que o Guilherme tem 5 gols, né? Acabou com 5 gols no primeiro turno, hoje já tá com 7 gols, né? Porque fez 2 gols na sexta-feira contra o Ceará e é um dos artilheiros do campeonato. Temos logo em seguida o Juliano com 4, ó, que não faz gol há muito tempo. O Bigode com 4, que também não faz gol. O Furt, que parou de fazer gol. E o Pituca com 3. E as assistências, o Guilherme com 4, o Sherman 4, o Pituca 3, Serginho 2, Escobar 2. Isso são números do final do primeiro turno, só para a gente ilustrar como foi o primeiro turno do Santos. O que deu certo no primeiro turno do Santos? Vamos falar de jogadores. Goleiro, o Brazão, gratíssima surpresa. Um grandíssimo goleiro. Para mim vai ser titular do Santos ano que vem, mesmo com o retorno de João Paulo. A saída do Joaquim fez com que o Santos ganhasse uma melhor saída de jogo de trás, com a entrada do Jair. O Escobar, que veio, todo mundo questionando, alguns até brincavam, chamavam de Escobagre, mas também se mostrou um bom lateral, não é nenhum craque, mas é um jogador argentino, uruguaio, né? Aquele jogador sul-americano com raça, aquele que tiver que bater a cabeça na trave e bate. Sherman, lateral que ataca bem, ainda precisa melhorar um pouco na marcação.
O meio-campo do Santos com Schmidt e Pituca. Não tem time na Série B e muitos times da Série A não tem o meio-campo como esse do Santos. O meio-campo, o camisa 10 ainda falta. Não vejo o Juliano como sendo esse jogador, eu acho ele um jogador muito lento. O Serginho não tem exercido boa essa função e o Miguelito não tem chance. Com a chegada do Billy Arce, que faz essa função, talvez o Carille coloque o nosso Billy Arce nessa função como 10. O que deu certo também, Otero, aberto pela direita, e o Guilherme, que não tenho o que falar, para mim o melhor jogador do Santos na temporada. Não tenho o que falar do Guilherme Messi. O que não está dando certo, Furt, infelizmente, não está dando certo. Não sei se é por falha do esquema, ou se ele não tem essa qualidade toda, e realmente ele não tem. Talvez com a chegada do Wendel a gente melhore esse fundamento do ataque, do centroavante, e tenhamos um atacante até mais rápido, ele é lento. O que não deu certo, os dois laterais, Rainer e Rodrigo Ferreira, não desempenharam o futebol que... O Rainer principalmente, o que desempenhou no Campeonato Paulista. O Rincon, que ficou, mas não tem a mesma velocidade mais, né? Tem uma boa técnica, mas não tem boa velocidade. Patrick, que, pelo amor de Deus, não devia nem estar no Santos. O Serginho também. O William do Bigode também não tem mais que ficar. Eu acho que não está rendendo o que precisa. O Pedrinho também, não muito ciscador, mas nada de efetivo. E o Furt, como eu falei, né? Que também não está desempenhando a função. Agora, voltando ao segundo turno. Começamos bem com uma vitória com o Paysandu, 3-0 lá em Belém do Pará. O que querer mais, né? Com um resultado desse. Mas o jogo não foi fácil. Eu já comentei isso ontem. E agora temos o Avaí na Vila Belmiro, sábado, casa cheia. Eu, se Deus quiser, estarei lá. E conto com uma grande vitória para que o Santos se mantenha nessa liderança. Eu acho que agora é a hora do Santos fazer essa gordura, um time mais encorpado, um time que entenda mais o que é a Série B. Talvez esse esquema do Carille, como eu disse, com o Billy Arce e com o Wendel, funcione melhor do que com jogadores lentos como o Juliano, ou jogadores que não têm uma qualidade que possa entregar o que o Carille precisa, como o Serginho. Basta o Carille utilizá-los. Estava esquecendo do nosso Gil, né? Volta possivelmente no próximo jogo, o que vai fazer com que a zaga fique mais segura. E o Basso também, para deixar uma menção para o Basso, jogou muito bem também contra o Paysandu, até a hora que cansou. Então, eu acho que também é um bom elemento para ficar como reserva do Santos. O Santos precisa de reforços? Precisa. Mas eu acho que a gente tem que pensar já para a Série A. Reforços para a Série A. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Bom domingo a todos. E até segunda. Quem puder, se inscreva no meu canal, deixe o like e ative o sininho de notificações. Um abraço a todos. Fui.